O que acontece é o seguinte: um planeta é constituído como uma estrela. A estrela, a diferença da estrela do planeta é que a estrela é gigante, mas ela veio rodeadinha de planetas em volta dela. Ao longo é que eles vão se escapando, vão escapando, vão escapando. É o caso de Plutão, que hoje é o equivalente ali à Austrália em dimensão. Ele está se desfarelando, ele vai... É como o cinturão de Kuiper, que só tem fragmentos de um planeta ali, um anel em volta do nosso sistema solar, que já foi um planeta um dia e está se fragmentando, e um dia vai virar poeira e gases, que são essas lentes de poeira e gases que a gente enxerga o cosmos. Milhões de lentes, quer dizer, ninguém tem noção real da coisa lá fora, vendo daqui ou mandando sondas daqui. É impossível isso, não tem como saber, não tem como ver a realidade. A gente vê, na verdade, a gente vê miragem lá fora. Bom, dito isso, o planeta é composto por camadas, né? E o bólido não, o bólido era o eixo de uma estrela. Lá do centro da galáxia nossa, ele é cuspido quando não dá ignição. Uma estrela é expulsa quando não dá ignição. E ao ser expulso esse planeta, ele se desintegra, mas a parte interna dele, o eixo dele, o núcleo dele, é tão compacto, ou seja, é fabricado. O núcleo de um planeta é constituído por 4 elementos básicos, né? É a magnesita, o aço cromoníquel, o silício e o ferro. Esses 4 elementos compõem o eixo de um planeta, o eixo de uma estrela, e compõem o eixo, afinal, de todos os corpos que giram aqui, e tudo gira, na verdade, tudo gira e tudo se move. Nós estamos em constante movimento, né? Então, esse bólido é composto, e ainda em estado pastoso, no centro da galáxia, ele estava em estado pastoso. Ao ele se desintegrar, ele se rompe em pelo menos 5 partes, e aquilo é transformado lá numa temperatura de 26 mil graus. 26 mil graus, imagina só. O nosso Sol tem 8 ou 9 mil graus. O nosso Sol, a nossa estrela aqui. E lá no centro, que não há resfriamento algum, é onde não se projeta a matéria. Então, o que acontece? Acontece que ela está a 26 mil graus. Em estado pastoso, esse material se aglutinou em forma esférica. E esse bólido tem mais ou menos a dimensão da nossa Lua. Ele é um pedaço do eixo. E ele foi cuspido, como os outros 5 também foram cuspidos de lá. Expulsos, porque ao não dar ignição, eles são expulsos. Quando dão ignição, eles seguem a rotina de um Sol normal, de uma estrela normal, junto com as outras normal, girando em círculos, etc. Tá. Ao não dar ignição, ele é jogado para fora. E ele vem em linha reta. E ele vem esfriando a uma temperatura do cosmos, que é de 435 graus abaixo de zero. Na linha do equador das estrelas é diferente. Ali há um escape de eletromagnetismo que modifica a temperatura do cosmos a 150 graus abaixo do zero, que eu comentei anteriormente, que é o que acontece ali fora da nossa atmosfera. Então, quando ele vem lá do centro da galáxia, ele vem pelo cosmos, ele não vem seguindo equador de estrela alguma. Ele vem livre, e o que tiver na frente dele, ele dá um impacto, ele bate, né? Ele explode aquilo, mas ele não se desintegra. Por quê? Porque esses 4 elementos juntos, combinados, formam o estado compacto da matéria, que está no meu livro. O primeiro estado da matéria é compacto, o segundo é o sólido, o terceiro é o pastoso, o quarto é o líquido, né? O quinto é o gasoso, e o sexto é o flutuante, e o sétimo é o etéreo. É onde se presuma, e de uma certa forma, o surgimento da nossa consciência, né? O Deus, o grande surgimento, a força, a energia que nos cria, que é nós também, do qual nós somos uma centelha de percepção e consciência. Então, são 7 estados da matéria. O primeiro estado é o compacto, é do que é formado esse bólido. É constituído de magnesita, aço cromoníquel, ferro e silício. E isso é indestrutível aos nossos meios. Por quê? Porque além dele ser compacto, totalmente aglutinado, os átomos não têm praticamente movimento algum, movimento nenhum.
elétrons não giram em torno desses átomos, quer dizer, não há um movimento dinâmico ali. Ele vem numa temperatura de 435 graus abaixo de zero. Ele pega uma estrela, no meio dela, e explode ela. O impacto dele é como uma bala de aço atirada por um revólver. Quer dizer, ele é mais sólido que o que ele encontra. Ele explode a estrela. A parte das capas da estrela, que ela é formada em capas, como um planeta é formado em capas, né? O núcleo e depois as capas em volta. Então, ele vem explodindo estrelas, ele vem criando supernovas, né? E é o que pode acontecer com a nossa estrela se ele pegar nela. Acabou a vida aqui, acabou o sistema solar, acabou. Acabou, porque daí os planetas se tornam moribundos e errantes, e etc., sem órbita alguma, né? Até atingir uma outra estrela, até levar sorte de orbitar uma outra estrela, essa coisa toda aqui não. Mas a vida é finish, a vida não acaba aqui. É feito disso, né? E a dimensão dele é mais ou menos a Lua. A diferença dele é que ele tem o tamanho da Lua e é composto por 4 elementos. Na minha opinião, a NASA prepara as pessoas com esse Nibiru, essa coisa toda. A NASA prepara as pessoas para algo maior que chama-se bólido que vem vindo contra a nossa estrela.